Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. É onde eu vou ministrar nessa noite. Mateus 26. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Invite a conversar, circular pela igreja. Vamos lá, versículo 36, 37, 38. Vamos ler até o 39. 36, 37, 38, 39. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo ele um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Peça para que Deus fale com você. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, fale conosco nesta noite. Revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Ministra, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Fala comigo, com todos que estão aqui, com aqueles que agora assistem o culto, de qualquer parte onde eles estiverem, que nessa noite o teu Espírito Santo tenha a plena liberdade para falar conosco, Senhor. Revela a tua vontade para as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Graças a Deus. Hoje eu vou falar de um texto de toda a Bíblia. Quando nós falamos de depressão, tristeza, angústia, toda a Bíblia ela vai falar de exemplos. A gente encontra pessoas que passaram por esse momento difícil, desde Gênesis até o final da Bíblia. Pessoas que tiveram momentos difíceis, que ficaram depressivos, que tiveram aquele momento de desespero, de depressão, vontade até de morrer. O texto que eu li para vocês, ele é um texto que ele chega a soar estranho. Não porque alguém falou isso, mas por quem falou isso. O estranho do texto não é alguém passar por esses sintomas, vamos usar essa expressão, que o personagem aqui passou, mas é quem passou, porque quem passou por isso foi Jesus. Por isso que soa até estranho para a gente, soa até diferente. Como assim? Eu coloquei um tema para a pregação de hoje, que é o seguinte tema: o momento depressivo que Jesus enfrentou. E alguém pergunta: pastor, mas Jesus passou por depressão? Ele teve um momento depressivo. E a primeira coisa que você precisa entender, para você entender a minha pregação de hoje, é que Jesus, quando ele veio na terra, ao mesmo tempo que ele era divino, ao mesmo tempo que ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra, e é por isso que ele conseguia conhecer os pensamentos, e é por isso que ele conseguia ressuscitar mortos, e é por isso que ele conseguia caminhar sobre as águas. Ao mesmo tempo que ele era divino, Deus, 100% Deus, ele era humano. Então Jesus, sendo humano, ele esteve suscetível
a tudo que eu tenho, a tudo que você tem. Jesus foi tentado no deserto. Jesus teve fome. Jesus sentiu cansaço físico. Ele dormiu. Jesus, ele não era de uma matéria-prima diferente de mim, de você. Ele teve carne e osso. Pastor, mas ele era divino? Sim. E alguém consegue ser duas coisas ao mesmo tempo? Não, ninguém consegue. Mas Jesus é Deus, ele pode. Então ele era homem, mas ele era Deus ao mesmo tempo. Quem entendeu? Diga amém. 50% homem, metade Deus? Não. Não era uma anomalia. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. E esse momento aqui, que eu li para vocês, é um dos trechos mais humanos de Jesus. Mais humano. Porque nesse trecho que eu li para vocês aqui, Jesus teve uma tristeza profunda. E eu tenho falado aqui nas terças-feiras e também nas quintas-feiras, você que tem acompanhado esta série de mensagens, eu tenho falado sobre isso. Que a tristeza, quando ela é profunda, ela não é uma tristeza, ela já é algo que deve ser visto como uma depressão. Ele sente uma tristeza profunda, era algo agudo dentro dele. E por que ele passa por isso, pastor? Porque ele era humano. Às vezes, nós precisamos lembrar também que nós somos humanos. Que nós, todos nós que estamos aqui, estamos suscetíveis a acordar um dia mal-humorado. Nós que estamos aqui, nós estamos suscetíveis a um certo dia levantar pela manhã e sentir uma dor e ter que correr para o médico, correr para o hospital. Nós que saímos de casa, nós estamos sujeitos a passar por um problema no decorrer do dia. Nem todos os dias nossos serão dias bons. Não é saudável você acreditar que porque você vem na igreja, porque você frequenta a igreja aqui, ou qualquer outra igreja que você frequenta, não é saudável você acreditar que pelo fato de você estar na igreja, a tua vida vai ser uma vida leve, uma vida sem problema. Gasta mais do que você ganha para você ver. Você vai ter problemas financeiros. Tem uma alimentação que não seja saudável, você terá problemas de saúde. Durma menos do que você deve dormir, você vai desenvolver problemas de saúde. E o problema da depressão, da tristeza, às vezes ele não é encarado como um problema de saúde. Muitos pastores ensinam às suas igrejas que o problema da depressão, o problema da ansiedade, do estresse, não é saúde, não é algo clínico, não é algo fisiológico, mas é espiritual. E eu estou aqui para dizer que eu não concordo com isso. Não concordo. Porque nós podemos sim desenvolver uma depressão, uma angústia, um problema. Nós podemos desenvolver sim por razões espirituais. Podemos, mas geralmente não. Geralmente não. Jesus teve um problema de depressão, de tristeza. Por quê? Porque ele era um homem como eu e você. E não tem problema nenhum você ficar triste um dia. E não tem problema nenhum você acordar um dia desanimado. Não tem problema nenhum você acordar um dia e desejar jogar tudo para lá. Não tem problema, porque você é humano. A diferença está, sabe no que? Na fé que nós temos, que Deus, Ele nos dá forças, amém? Que Deus nos ajuda a enfrentar os dias difíceis de frente, que Deus nos capacita para a gente passar pela prova e passar por ela e testemunhar a vitória lá na frente. Por isso, se você está em dias difíceis, eu estou aqui para dizer para você, continue lutando. O dia difícil passa, a tempestade passa, essa luta na tua casa passa, o problema passa, e logo você está testemunhando a tua vitória, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso, aleluia.
Vamos aplaudir o Senhor mais forte, amém, queridos? Jesus foi um homem, foi humano, ficou triste. E eu no lugar dele, você no lugar dele, ficaria também. Quem entendeu, diga amém. Respeite tua dor, respeite o teu luto, respeite os momentos difíceis que você está passando. Não estou dizendo para você se conformar com eles, mas eu estou dizendo que eles existem, e Deus vai nos dar graça para enfrentá-los. Quem entendeu, diga amém. Enfrentá-los, e eles vão passar. Dê essa notícia para quem estiver pertinho de você. Diga: a tua luta, ela vai passar. Em nome de Jesus. Por que ele passou por isso? Olhe para mim. Vou tentar explicar o mais curto aqui, o mais rápido possível. Por que ele passou por isso, pastor? Primeiro, ele era humano. Segundo lugar, Jesus enfrentou isso porque ele estava perante o desconhecido. Jesus estava perante uma coisa nova, uma luta que ele nunca tinha enfrentado. O que aconteceu com ele depois disso daqui? Exatamente depois disso, se você continuar lendo o texto, lendo o capítulo 26, você vai ver que logo depois desse momento aqui, ele foi preso. Depois de ser preso, ele foi julgado. Depois de ser julgado, diz a Bíblia que ele foi crucificado, ele morre. E ele sabia que tudo isso aconteceria com ele, ele sabia de tudo isso. E ele já estava se preparando para tudo isso. Mas você há de convir comigo que ele, como homem, estava perante uma situação que era nova. E às vezes nós aqui também somos surpreendidos. Às vezes acontece de uma luta acontecer na nossa vida, surgir na nossa vida, que é um problema que você nunca passou antes. Eu não desejo luta para ninguém, mas às vezes nós passamos por lutas que nós acreditávamos que jamais passaríamos por ela. Talvez você já até consolou alguém, hoje você está passando pelo mesmo problema. Talvez você pensou: eu nunca vou ter problema financeiro, sempre fui organizado, sempre trabalhei, e de repente a porta fecha e acabou. Talvez você nunca pensou em passar um problema com um filho seu, em casa com o filho, com a sua filha, com o seu filho, no seu casamento. Talvez você sempre foi bem casado, e de repente veio um problema, e aí? E a pessoa deprime. Dependendo do baque, do impacto que a pessoa tem, ela deprime. Eu não esperava passar por isso. Talvez um ano está dentro de uma normalidade, de repente surgiu um problema, pastor, não esperava. O inesperado traz a tristeza profunda, aguda, traz a depressão. O inesperado tira a nossa paz. O inesperado traz perturbação. O inesperado de fato surpreende, tira o chão dos pés, irmão. Realmente nós ficamos angustiados quando alguma coisa sai do nosso controle. Enquanto nós estamos aqui, controlando, é uma coisa. Agora, quando você não tem mais o que fazer, e agora? Daí bate o desespero. Talvez hoje alguém entrou aqui nessa noite passando exatamente por isso. E sabe qual é a resposta de Deus para você? Você pode ter perdido o controle da situação, você pode estar perdido no meio da luta, você pode estar perdido na tempestade sem enxergar para onde o teu barco está caminhando, mas a boa notícia de Deus para você nessa noite é que Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua no teu barco, Ele continua navegando contigo, Ele continua segurando nas tuas mãos, ainda que você não esteja vendo. O Todo-Poderoso está no teu lado e Ele te ajudará. Creia nisso, em nome de Jesus, aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor?
Fala para quem está ao seu lado, Ele continua no controle das coisas. Daí Jesus fala assim: quando a gente está triste, qual que é a melhor coisa que a gente deve fazer, pastor? Dá um segredo para você. Quando você estiver triste, com motivo ou sem motivo, a melhor coisa a fazer é orar. Ora que melhora. Fala para o irmão do lado: ora que melhora. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Amém. Eu vou orar. Subiu no monte para orar. Getsemane. Sobe lá no Monte das Oliveiras. As árvores das oliveiras estavam todas lá. É um jardim lindo. Quando ele sobe para orar, 3 discípulos foram com ele. Não foram os 11, ou melhor, os 12. Judas ainda estava no meio. Mas apenas 3 foram orar com ele. Você sabe que na hora da luta, poucos ficam do nosso lado. Quem já teve essa experiência? Diga amém. Amém. Poucos. E desses poucos, às vezes, nós acabamos e ficamos sozinhos. Os 3 foram orar com ele. Quando eles sobem para orar, Jesus chega para os 3 e fala assim: vocês ficam aqui, porque eu vou logo ali no lado fazer uma oração. Eu quero ter um particular com o Pai, com Deus. Então vamos dar um exemplo. Os discípulos ficaram aqui, onde eu estou, e Jesus foi logo ali na porta, onde estão os obreiros ali. Vocês ficam aí que eu vou aqui orar. E quando Jesus começa a orar, e ele começa a sentir aquela angústia, aquela tristeza profunda, aquela depressão, por um instante ele levanta a cabeça, e quando ele vai olhar os 3, diz a Bíblia que os 3 estavam como? Vocês conhecem a história? Como eles ficaram? Dormindo. Já orou dormindo? Ou já dormiu orando? Orar dormindo, não sei, né? Mas você começar a orar, daqui a pouco você, Jesus abençoa, eu te abençoo, Jesus. Daqui a pouco você está abençoando Jesus, daqui a pouco Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome do Pai, que Maria me guarde. Daí volta o espírito de católico no meio, daí, né? E dorme. Já dormi de joelho várias vezes. Nossa, orei um monte. Quando eu olho assim, meu Deus, orei nada, dormi. Jesus estava aqui orando e os 3 estavam ali dormindo. Por que Jesus ficou depressivo? Porque ele tinha pessoas no lado dele, mas mesmo assim ele estava sozinho. A tristeza vem quando nós temos pessoas no lado, mas é como se nós não tivéssemos. Isso dá uma tristeza. Você olha para o teu celular e fala assim: eu tenho 300 amigos na minha rede social, eu tenho 300 amigos no meu WhatsApp, mas eu não tenho ninguém agora aqui comigo. Às vezes eu, como pastor, estou cercado de pessoas, cercado de obreiros, de pessoas, e às vezes eu me sinto sozinho em alguns momentos. Todos nós passamos por isso. Jesus tinha 3 ali com ele, que era para estar ali no lado dele orando junto. Era para eles estarem abraçados com Jesus, dizendo: Senhor, dá força, Jesus, Senhor, capacita, Senhor, dá graça, Senhor, sustenta. Era para eles estarem ali orando. Tira a tristeza, tira a angústia dele. Mas eles estavam dormindo. Sabe por que eles dormiram? Porque eles foram indiferentes à dor de Jesus. Em alguns momentos na nossa vida, as pessoas serão indiferentes ao nosso problema, elas serão indiferentes à nossa dor, elas serão indiferentes às tuas preocupações, elas serão indiferentes àquilo que você está sentindo. Mas não se deprima por causa disso, porque o homem pode ser indiferente, mas Deus não. Ele conhece a tua dor, a tua luta, e Ele te ajudará. Você consegue glorificar e aplaudir ao Senhor por isso nessa noite?
Dá glória a Deus por isso, aleluia. Amém, queridos? Sabe o que é alguém diferente? Saber o que você precisa, ter condições de te ajudar e ser indiferente ao teu problema. Já passou por isso? Quem já passou, diga amém. É você ter alguém do teu lado que sabe que você está carregando um peso e a pessoa é indiferente a você. É aquela pessoa que olha para o seu problema e fala: isso é problema seu, isso não é problema meu, isso não tem nada a ver comigo, é problema seu. Tem casais que passam por isso dentro de um casamento. Tem pais que passam com isso com os filhos, e o contrário também. Tem filho que passa isso com os pais. Tem pastor que passa por isso, e também o contrário. Tem gente que passa isso com o pastor, indiferente. Aqui eles foram indiferentes, eles dormiram, mas Deus não estava indiferente. Eles não estavam orando com Jesus, mas o Espírito Santo estava consolando Jesus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez falte amigos, talvez falte alguém no teu lado, talvez falte alguém batendo no teu ombro, talvez falte alguém colocando dinheiro no bolso te ajudando, talvez falte alguém segurando na tua mão e dizendo: ei, nós estamos juntos aqui nessa. Talvez falte alguém te apoiando, mas o Espírito Santo, ele continua contigo, amém? Ele não é indiferente à tua dor, ele não é indiferente à tua tristeza, ele não é indiferente à sua luta, ele não é indiferente à causa que você tem. Ele vai passar contigo. Você consegue dar glória a Deus e aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite? Se é para Deus, aplauda mais forte, aleluia. Dá glória a Deus. As pessoas são indiferentes, ele não. As pessoas fazem assim, ó. Ele não. As pessoas balançam o ombro assim: tô nem aí, problema seu. E às vezes ainda fala, às vezes ainda tem a cara de pau de falar: poxa vida, se eu pudesse eu te ajudava. E no fundo está dizendo: que ajudar que nada, se vire. Mas o Senhor não é indiferente. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então fala isso, dá essa notícia para quem está perto de você. Diga assim: Deus não é indiferente. Deus não é indiferente às dores que você está passando. Amém? Quem entendeu, diga amém. Ah, mas isso é bobagem. Deus não trata como bobagem a tua dor. Ah, mas isso daí todo mundo passa. Não importa. Ele não trata com diferença a tua dor. Em quarto lugar, por que Jesus ficou assim? Porque ele estava perante uma grande dor. A dor, e essa dor aqui, às vezes a dor que nós passamos não é uma dor física. A depressão não é físico. Não é difícil você olhar para uma pessoa e ela não demonstrar que está com depressão. Não tem a galera da televisão que é assim? Não tem uma galera aí de artista que é cantor, que é artista, que está no palco, que faz até as pessoas rirem, mas ela está totalmente depressiva? Porque a dor, ela é aqui dentro. A dor de Jesus não era que um osso tinha quebrado. A dor de Jesus não é que ele tinha um machucado no pé, que estava doendo quando ele pisava. Era aqui dentro. A dor da depressão é aqui dentro. A dor que talvez você tenha, ela é dentro de você. Não sei qual é a razão, mas a dor, ela nos deprime. A dor é uma coisa que, se a pessoa pudesse arrancar com as mãos, ela arrancaria. Se a pessoa pudesse tomar um remédio, igual você toma um remédio para a dor, e a dor some depois de alguns instantes, existe uma dor aqui dentro que você toma um remédio e a dor permanece lá dentro. Essa dor que permanece aí dentro é a dor que Deus tira. Posso ouvir um amém, queridos?
É a dor que a mão de Deus alcança, amém? É a dor que o Espírito Santo pode alcançar. Pastor, Deus pode curar alguém de depressão? Ele pode curar. A resposta é sim. Ele pode tirar a dor de uma pessoa? Ele pode tirar sim. Ele pode tirar esse vazio que eu estou sentindo? A resposta, ela é sim. Hoje, se você carrega dor dentro de você, porque você foi rejeitado lá atrás, porque você foi deixado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo marido, pelo namorado, se a dor que você carrega é porque nada tem dado certo para você, não importa. Hoje o Espírito Santo, ele vai te curar, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz para o teu interior nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Crê nisso? Quem crê, diga amém. Para terminar, por que ele esteve com dor, pastor? Porque ele viveu um dilema. O que é viver um dilema? Ele viveu uma, como chama? Uma encruzilhada, que geralmente nós passamos também. A oração que Jesus Cristo fez foi a seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim este, sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Às vezes a pessoa se deprime na vida. Isso já aconteceu comigo, talvez com alguém aqui também, porque em algum momento você ficou numa bifurcação, sem saber se você fazia a tua vontade ou fazia a vontade de Deus. E essa dúvida de fazer a vontade da tua vontade e a vontade de Deus, isso causa uma dor terrível. É aquele dilema que nós passamos entre razão e a emoção. O meu desejo é esse, mas eu sei, eu tenho a razão, eu tenho a consciência de que não é isso que Deus quer para mim. E às vezes, para você fazer a vontade de Deus, você tem que abrir mão, você tem que renunciar, você tem que deixar algumas coisas, você tem que fazer opções. E não é fácil, porque o adversário sempre vai dizer: você vai perder, mas com Deus você jamais perde. Entre fazer a tua vontade e fazer a vontade de Deus, eu te aconselho a fazer a vontade de Deus. Entre fazer a tua vontade, entre satisfazer o seu ego, entre você fazer o teu querer e fazer a vontade do Senhor, peça para que Deus cumpra a vontade dele na tua vida. Pastor, eu estou em dúvida se eu faço o que eu quero ou se eu aceito a vontade de Deus. Ei, sai de cima do muro, aceite a vontade de Deus para a tua vida, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela vai te levar para o céu, ela vai trazer bênção para a tua vida, ela vai trazer paz para o teu interior. Pastor, eu estou sem paz nenhuma, eu estou em dúvida, o que eu faço, meu coração está aflito. Isso não é de Deus, porque o que é de Deus traz paz. Ele quer trazer paz para você nessa noite. Você pode glorificar e aplaudir ao nome dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Seja feita a tua vontade, como tu queres. Faz tua vontade, Senhor. A oração do Pai Nosso ensina: seja feita a tua vontade, Senhor. Não é apenas uma reza que deve ser repetida diariamente, mas é algo que nós devemos viver na nossa essência de vida. O desejo de viver a vontade de Deus. Talvez se fosse olhar para a nossa vontade, talvez nem aqui estaríamos agora. Mas você que deseja a vontade de Deus, é essa vontade de Deus que vai te levar para uma vida na presença dele. Amém, queridos? Amém. Jesus falou: eu prefiro que a tua vontade aconteça. E a vontade do Pai aconteceu. E Jesus ensinou para os seus discípulos: eu vou para o Pai, e vocês não ficam órfãos com isso, porque eu envio para vós o Espírito Santo, a
palavra que ele usa é paráclito, do grego, que significa consolador. O meu Espírito vai consolar vocês no momento de dor, no momento difícil, no momento de dilema, no momento que você se sentir sozinho, no momento perante o desconhecido. É esse Espírito Santo que vai consolar. E nessa noite eu quero fazer uma oração, porque o mesmo Espírito Santo que foi lá no jardim do Getsemane, levantou Jesus, ele vai te levantar nessa noite. Ele vai levantar alguém que você está orando, que está talvez com a depressão, com a tristeza muito profunda. O Senhor vai levantar. Eu quero orar junto com você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar. O melhor a fazer é orar.